Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui mais uma manhã juntos aprendendo. Hoje ainda no capítulo 20, último versículo do capítulo 20. Já vamos para avançar para mais um capítulo, mas o capítulo de hoje, ele vai tratar de um outro assunto que a gente não tratou até agora em Provérbios e que é muito, muito importante. É algo que talvez você já tenha entendido, já tenha ouvido falar, porque a Bíblia fala sobre isso em vários momentos. E a Bíblia fala de um jeito que marca a gente, porque vai contra a nossa mentalidade normal. E lembra que a gente já falou sobre isso aqui. Toda vez que algo na Bíblia vai contra a nossa mentalidade normal, é bom. Por quê? Porque a gente está tão intoxicado com o jeito do mundo viver que a gente precisa de conhecimentos como o de hoje, para que a gente possa aprender a viver do jeito que Deus intencionou para mim e para você e que, obviamente, o jeito que Deus intencionou para mim e para você é o jeito que dá certo, né? Então vamos lá para Provérbios capítulo 20, versículo 22, onde o autor vai dizer uma coisa, aperte seu cinto aí, não fique com raiva de mim, hein? Sou só o mensageiro, tá? Só estou mandando a mensagem. Olha o que diz o texto. Não diga o quê? Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Não faça isso não, não tenha essa atitude de querer fazer alguém pagar pelo mal que te fez. Isso se chama vingança, né? Mas espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Não diga, eu o farei pagar pelo mal. Olha o contraste aqui, ó. Eu o farei pagar pelo mal. Eu vou fazer. Eu sei como fazer, eu sei quando fazer, eu sei como fazer, e eu vou fazer pela força do meu braço, fazer ele pagar pelo mal que ele me fez. Diz, não, espere pelo Senhor. Olha o contraste. Espere pelo Senhor. E Ele, mais um foco aqui, dará a vitória a você. Você pode pegar para você, fazer acontecer, ou Deus pode te dar. Você escolhe. Você faz na força do teu braço, do teu jeito, pega para você a vingança, ou você espera Deus te dar a vitória. Esse é o maior contraste. Como a gente lida com pessoas que de fato fizeram mal. Quero que você note aqui, o texto não está negando que fizeram mal para a gente, tá? Está dizendo, ah, não, imagina, ele não fez mal para você, impressão sua. Não, fez mal. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde pessoas fazem mal para a gente. Acontece. Às vezes intencionalmente, às vezes sem intenção, mas acontece. A pergunta então não é se acontece ou se não acontece, que a gente já sabe que acontece. É como que eu lido com isso. E Provérbios aqui, a linha aponta dois caminhos. Eu fazer na força do meu braço, ou eu permitir que Deus faça no tempo certo. Eu quero construir contigo um entendimento aqui sobre vingança, e para isso a gente precisa vingança, retribuição, rancor, enfim, né? Você poderia usar a palavra vingança, é uma palavra forte, às vezes a pessoa fala, eu não tenho que me vingar, mas a gente guarda rancor, né? E quando eu guardo rancor é porque eu estou aguardando para que a pessoa pague pelo que ela fez. Quando eu não consigo perdoar, é porque eu não sinto que a pessoa pagou ainda. Eu preciso que a pessoa pague para eu poder perdoar, né? E tem coisas que talvez pessoas nunca vão pagar. Tem coisas que talvez não tem como as pessoas pagarem. Então nós precisamos ter esse entendimento, né, de como lidar com essa situação. É muito óbvio, eu espero para você, que a Bíblia condena essa questão de vingança, né? A Bíblia condena essa questão de você retribuir a pessoa, inclusive está lá em Romanos capítulo 12, que fala, né, cara, não busque a vingança, deixe comigo, diz o Senhor, né, eu retribuirei, diz o Senhor, né, Romanos capítulo 12, citando Deuteronômio, tá? Então o apóstolo Paulo citando esse texto, dizendo, cara, não tenta fazer pelas suas próprias mãos, deixa com Deus, deixa Deus retribuir. Então, é meio óbvio já, espero, né? Mas só para deixar bem claro aqui, que a ideia de vingança, a ideia de você cobrar alguma coisa, sei lá, e fazer, cara, eu vou fazer ele pagar, que é o que diz o nosso texto aqui, eu vou fazer ele pagar. É condenado na Bíblia, ok? É condenado na Bíblia. Eu quero olhar contigo alguns outros textos, depois nós vamos construir um entendimento a respeito disso. É condenado na Bíblia em é, em algumas instâncias. Eu vou ler aqui para você também Provérbios capítulo 24, que diz mais ou menos a mesma coisa. 24, versículo 29,
diz o seguinte, olha aqui comigo, deixa eu virar a câmera aqui para você poder ver. 24, 29 diz assim: E não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Então, cara, não, cuidado com isso aqui, né? Cuidado com você tentar fazer a pessoa pagar por aquilo que ela fez, porque já já eu vou explicar o problema disso, tá bom? Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, é onde Deus fala sobre a gente buscar não buscar vingança. E eu vou ler para vocês Romanos capítulo 12, versículo 19, que é mais ou menos uma citação do livro lá de Deuteronômio. Vamos olhar aqui junto. Romanos 12, 19 diz assim, ó. Amados, presta atenção nisso aqui, hein? Nunca procurem vingar-se. Nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ok? Amados, nunca é meio forte, né? É meio. Não tem muito espaço aqui, tá? Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois ele diz que ele vai retribuir. Por que que a gente deve entender isso e por que que a gente deve ver isso? Deixa eu dar para você alguns motivos, tá? Primeiro, Deus, na sua infinita sabedoria, sabe uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Talvez até ao me ouvir falar, você vai querer brigar comigo, dizer, mas não é bem assim, porque não sei o quê. Talvez você vai brigar comigo, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender. Deus sabe que o sentimento de vingança, ele diz, nunca busquem se vingar. Por quê? Porque o sentimento de vingança, ele na verdade começa a corroer você por dentro. Deus, como um pai de amor que te ama e quer o seu bem, ele sabe que se você estiver guardando rancor, esperando uma oportunidade de se vingar, você vai estar remoendo aquilo, guardando aquilo dentro de você. Isso vai corroer a sua alma. Por isso que o texto diz, cara, nunca busquem se vingar, nunca façam isso. Por quê? Porque você vai estar guardando, construindo um pensamento de como essa pessoa vai te pagar e quando ela vai te pagar e como que você vai fazer. Nunca procurem vingar-se. Por quê? Porque você está procurando, você está planejando, você está antecipando, você está sonhando com isso e por causa disso você está remoendo o que aconteceu contigo. Isso vai fazer mal para você primeiro. Então, o primeiro motivo é esse. O primeiro motivo é que a vingança vai fazer mal para você. E Deus, como um pai de amor, te dá uma instrução. Não mexe com isso não. Vai adoecer tua alma, vai corroer a sua mente, vai manter você acordado na hora de você dormir, né? Na hora que você deveria estar dormindo, descansando, você vai ficar acordado, estressado, preocupado, né? Então, pelo seu bem, não faça isso. A gente precisa aprender uma coisa aqui muito importante, que quando Deus dá uma instrução, uma ordem, uma lei, nunca é para o bem de Deus. Sempre é para o nosso bem. Quando Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma ordenança, Deus nos dá uma lei para a gente seguir, nunca é para o bem de Deus, é para o nosso bem. Deus é um pai de amor que diz, filho, se você guardar vingança, se você guardar remorso e procurar se vingar, você vai dormir com esse barulho, você vai ser corroído por isso, corrompido por isso, literalmente vai tirar a tua alegria de viver, porque você não consegue sossegar enquanto você não se vingar. Esse é o primeiro problema, faz mal para nós. Primeiro problema. Segundo problema, pelo qual nós não devemos nos vingar. Ou, como diz o nosso texto de hoje, não diga, eu farei ele pagar pelo mal que ele fez. Olha que diz o texto aqui, lembra aqui comigo. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Espere pelo Senhor, deixa Deus fazer. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o que Deus sabe, e eu vou comprovar isso para você na Bíblia daqui a pouquinho, é que a tendência humana é de vingar-se a um nível além daquilo que nós sofremos. A nossa tendência é, na hora de a gente se vingar, a gente medir a dor que nos foi causada e a gente causar um pouquinho mais de dor para a pessoa que nos infligiu essa dor.
né? A gente vai lá no 100%, a gente passa um pouquinho, vamos para 101, 105, 110%, só para fazer a pessoa sentir. Qual que é o problema? Se a gente soltar esse comportamento em cadeia, a pessoa me machuca, eu vou lá e dou um 110% para ela. Machuco e uma sobrinha. Ela devolve com 110 dos 110 que eu fiz. Eu devolvo com mais 110 dos 110 dos 110 que tinha. Isso vai aumentando, potencializando e a violência se torna cada vez maior. Por isso que a Bíblia diz, talvez você não saiba disso, mas por isso que a Bíblia diz, olho por olho e dente por dente. É uma das leis mais antigas da história da humanidade. Chama-se Lex Talionis, tá? Uma das leis mais antigas da história da humanidade. Está lá no Código de Hammurabi, um dos textos mais antigos da história da humanidade também. Olho por olho, dente por dente. Por quê? Esse olho por olho, dente por dente é um limitador de violência. A Bíblia não está dizendo, ó, o cara te machucou, quebrou tua perna, você tem que ir lá quebrar a perna dele também. Não, não, não. É isso que a Bíblia está dizendo. Não está ordenando violência. Está limitando a violência. Cara, o cara quebrou tua perna, você só pode quebrar a perna dele. No máximo, né? Mas não é uma ordenança. É um limitador. Por quê? Porque Deus sabe que o ser humano tem a tendência a falar, cara, o cara quebrou uma perna minha, eu vou quebrar as duas dele, né? Aí eu quebro as duas dele, vem e quebra as duas pernas e dois braços meus. Onde que vai parar isso? Onde vai parar isso? Então, a Bíblia diz que somente Deus é o justo juiz. Somente Deus é o justo juiz. Por isso, nós não devemos buscar vingança. Porque, muito provavelmente, se eu buscar a vingança, se você buscar a vingança, nós vamos nos passar. Nós vamos julgar errado, porque a gente não vê tudo. Eu vejo o meu lado, você vê o seu, né? E a gente vai julgar a partir da nossa visão limitada, e a gente vai julgar errado e vai fazer injustiça. Nós vamos fazer injustiça na nossa vingança, né? É o que acontece hoje, né, gente? Alguns, não todos, mas alguns conflitos do Oriente Médio, a gente pode conectar, inclusive, com esse fato, né? De um senso de vingança para lá e para cá, que dura milênios já, né? E que é muito, muito difícil de você conseguir reverter, porque existe esse senso de, cara, você fez isso, você fez aquilo, mas você fez aquilo antes, mas você fez aquilo depois, e o negócio não para porque estão buscando vingança, né? E o que Deus diz aqui, cara, não diga no seu coração, né? Eu o farei pagar pelo mal. Olha o eu aqui, ó. Eu querendo fazer, eu querendo resolver, eu achando que eu tô vendo certo, eu achando que eu meço do jeito certo, eu achando que sou justo. Para com isso. Aí tem uma palavra aqui que é difícil, hein? Olha essa palavra aqui, eu até marquei ela na minha Bíblia, ó. Espere pelo Senhor. Por quê? Por que que é importante esperar também? Cara, olha como é perfume francês esse texto, hein? Por que espere? Porque se você já teve uma discussão, uma briga, um argumento, uma coisa, você sabe que na hora que os teus nervos estão a mil, a vontade é de falar um monte, a vontade é de escrever um monte, a vontade é de chegar com os dois pés no peito. Depois que a gente espera, depois que passa o fervo do momento, das emoções e tudo mais, a gente reflete melhor e a gente chega a um ponto melhor de equilíbrio. Você já percebeu isso? Você já pensou isso? Já teve alguma resposta, alguma situação lá no WhatsApp que você decidiu que você ia responder e você escreveu tudo em caixa alta e você ia responder e você ia botar tudo a limpo, passar, né? Tudo a limpo ali e falar para a pessoa que ela tem que ouvir. E talvez você não mandou e depois você diz, graças a Deus que eu não mandei, porque eu dormi, eu me alimentei, eu descansei, eu refleti e eu vou ter uma conversa, mas vai ser outra conversa porque eu não estou no calor do momento. Olha só a sabedoria de Deus aqui para mim. Não faça você mesmo. Espere. Espere um pouquinho. Reflete um pouco, busca um equilíbrio e espere pelo Senhor. Deixa o Senhor fazer. Sai você sabe, do banco do motorista e espera pelo Senhor. E Ele dará a vitória a você. No tempo certo Ele vai fazer, no tempo certo Ele vai trazer, no tempo certo. Eu gosto muito de Salmo 51, né? Preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. É Deus quem prepara a mesa.
É Deus quem prepara a mesa. Não é eu, ó, você vai sentar aqui agora. Não, é Deus que prepara a mesa. Espera pelo Senhor. Deixa Ele te dar a vitória. Isso parece muito difícil para nós fazermos, né? Mas eu espero que você esteja conseguindo compreender, eu espero que eu esteja conseguindo comunicar para vocês a sabedoria de Deus nesse texto. E o quanto Deus faz isso, não porque Deus quer nos prejudicar. Não é porque Deus está querendo defender aquele que te fez mal. Deus está querendo te preservar, me preservar. Primeiro, dizendo, cara, não guarda isso no teu coração. Perdoa de uma vez. Perdoa. Pro seu bem, perdoa. Segundo, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que você vai refletir, você vai pensar, você vai achar um equilíbrio melhor. E entrega na mão de Deus, na mão de Deus. Deixa Ele te dar a vitória. Deixa Ele fazer a coisa certa, justa, no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Deixa Ele trazer luz sobre as circunstâncias para que se torne óbvio para todo mundo que de fato aconteceu. Gente, se a gente faz isso, a gente se preserva, a gente preserva os outros, né? De uma vingança errada, e a gente se preserva de uma malícia, de uma inveja, de uma injustiça, né? Então, difícil a gente fazer? Difícil, porque o mundo que a gente vive diz, vai lá e resolve isso aí, já fala para ele a real. Normalmente, quando a gente fala a real, a gente gera mais destruição do que já existe. Deus não quer destruição, Deus quer conserto. E Ele faz do jeito perfeito, se você estiver disposto, se eu estiver disposto a confiar nele e esperar nele. Vamos orar que Ele nos ensine esse passo de sabedoria? Pai, nós reconhecemos que isso não é natural para nós. Dependendo da personalidade de cada um que está me ouvindo, isso é mais ou menos difícil para cada um de nós. Meu Deus, nós reconhecemos que vai na contramão daquilo que o mundo diz para a gente fazer. E mais uma vez reconhecemos que porque vai na contramão é sabedoria de Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a compreender esse texto, não só a entender o que eu falei, mas de fato compreender e trazer para a nossa vida. Para que a gente possa aplicar essa sabedoria divina aos nossos conflitos relacionais. Oramos, Pai, para que não seja na força do nosso braço, mas o Senhor nos conduzindo em vitória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês aí. Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.